Como vocês estão? Espero encontrá-los, né? Sempre a esperança é de encontrá-los bem, saudável, se cuidando, se protegendo, para a gente poder o quanto antes, né, restabelecer a normalidade e voltarmos às nossas aulas, voltarmos ao nosso cotidiano, né? Momento difícil, mas é importante a gente, cada um de nós, dar essa contribuição nesse momento. Tudo bem? Então, a gente está trazendo aqui mais um vídeo, né? Esse vídeo para linkar, né? Para interligar com a última apostila enviada a vocês, no qual o meu título era Mídia e Saúde, né? Fazer uma conexão com material escrito, né? Esse material que a gente tem produzido, as videoaulas, tem essa função, né? Estabelecer uma relação mais próxima, estabelecer uma relação mais dinâmica, estabelecer uma relação mais horizontal e que a gente possa trocar informação, que a gente possa, né, dialogar de alguma forma. E como que a gente vai dialogar, né? Através dos grupos, né, entre professores e alunos, através da página do YouTube, você poder deixar o seu comentário, registrar lá o seu comentário, fazer os apontamentos que você acha necessário que a gente aprimore. Se quiser deixar um elogio, a gente agradece bastante também o elogio, tá bom? Fiquem à vontade, mas é importante trazer pra gente esse feedback, nesse retorno pra gente. Essa troca faz total diferença nesse processo, nesse momento agora. Então fica aqui esse pedido e espero que vocês tenham um tempinho para poder atender aí, deixar a gente ainda mais satisfeito e ciente do que estamos fazendo para poder aprimorar, tá bom? Somos humanos, somos falhos, mas somos desejosos também de fazer sempre o melhor, entregar sempre o melhor para vocês. Fechado? Na nossa última apostila, né, a gente tinha como um tema, a abordagem da rede, era falar sobre uma questão de consumismo, né, relacionando a mídia, relacionando o esporte, relacionando os interesses, né, que a mídia tem em oportunizar, né, em massificar a sua legião de consumidores, né? Isso acontece agressivamente também no meio esportivo, nas atividades físicas, né? Nas modalidades esportivas, né? É a chuteira que proporciona o melhor chute, o chute mais forte, é a roupa que proporciona menos resistência do ar numa determinada atividade, é o gel redutor de circunferências, né? A maquiagem, né? O cosmético, né? Sempre um produto destinado, indicado para a venda, para o comércio, né? E a mídia tem essa função, esse papel de estimular esse consumo, de fabricar na nossa cabeça, de impor, né, na nossa cabeça esse desejo pelo consumo, essa vocação pelo consumismo, né? Esse discurso aqui não é um discurso para negar a mídia, para a gente deixar de ver televisão, deixar de acompanhar as redes sociais, deixar de ver revistas, jornais, ouvir rádio, né? Nada disso. O interesse aqui é justamente fazer uma reflexão e oportunizar que a gente tenha um senso crítico em relação ao que nos é ofertado, ao que nos é proposto. Sempre termos um posicionamento crítico, isso é importante. A gente não pode aceitar muitas vezes o que a mídia nos impõe como uma verdade absoluta. A gente tem sempre que buscar a verdade, sempre contextualizar, sempre ter uma interrogação sobre aquilo que está sendo exposto ali, e não é diferente sobre a questão das mídias, né, voltada para a propaganda de marketing, de venda, de consumo, né? A função da mídia é essa, o tempo todo nos induzir a comprar, perpetuar em nossos pensamentos que a felicidade está vinculada ao consumo. A gente é feliz quando compra, né? E quais são os recursos que a mídia utiliza para isso? A mídia utiliza os recursos, né, de padronização. Ela padroniza um corpo, né, um estereótipo de sendo o corpo perfeito, né? A gente vê sempre no protagonismo das campanhas, né, um corpo magro,
de pele branca, né, de olhos claros, de cabelos lisos, né? Esse é um padrão que a mídia vende como sendo um padrão de corpo perfeito. E esse padrão de corpo perfeito, muitas vezes, exerce sobre nós uma pressão muito grande para atingir esse padrão que a mídia impõe como sendo perfeito, né? E a gente anda nas ruas, a gente vai à praia, a gente vai aos cinemas, vai ao shopping, a gente vai às escolas. Qual é o tipo de corpo que a gente vê no nosso cotidiano, né? A gente vê uma diversidade, né? A gente vê diversas pessoas, é plural. Não existe uma forma única que padroniza aquele corpo, né? Existe sim uma campanha publicitária muito forte para nos induzir a isso, né? E muitas vezes a gente se influencia de uma maneira tão forte, tão impregnada pelo pensamento de padrão de corpo, que isso acarreta danos ao nosso físico e ao nosso psicológico. A gente começa a desenvolver transtornos, obsessão, né, negação à comida, obsessão pela prática esportiva, né, obsessão pela compra. Eu quero comprar o tênis que vai me oportunizar a correr mais, eu correndo mais eu emagreço, eu perco peso, né? Vai me oportunizar comprar um chá milagroso para perder peso, né? Sem nenhuma comprovação científica sobre aquilo, né? Então essas artimanhas e esses mecanismos que a mídia utiliza é o que a gente tem que se perguntar, né? A gente tem que se questionar, a gente tem que o tempo todo indagar sobre isso, né? Um exemplo básico aqui que a gente pode trazer como síntese do que a gente vê na televisão, o estímulo ao consumo, é a chuteira, né? A chuteira do Cristiano Ronaldo, a chuteira do Neymar, a chuteira do Messi vai oportunizar você a ser um talento esportivo. Ora, se é essa chuteira, por que a gente não tem 1 milhão de jogadores iguais ao Cristiano Ronaldo, né? E a gente não tem esse talento, porque o talento é individual, é uma questão individual do atleta, né? Não é um instrumento, uma chuteira, um equipamento que vai oportunizar você a adquirir o talento que é próprio, né, da estrutura física, da estrutura biológica, fisiológica daquele atleta, né? Então, são os argumentos que a mídia utiliza, né? E isso muitas vezes nos impõe o tempo todo numa rotina de consumo e numa rotina de frustração. Porque a partir do momento que você não atinge aquele padrão, a partir do momento que você não atinge aquele consumo, gera em você profunda frustração por não atingir, né? E os danos que isso pode nos acarretar são muito graves. A gente convive no nosso cotidiano e vira e mexe, a gente vê perturbações psicológicas por conta de questões relacionadas a esse tema. Não aceitação do corpo, né? Não aceitação da cor da pele, não aceitação do cabelo, porque o cabelo é crespo, o cabelo deveria ser liso. Entra numa rotina, numa busca frenética por se enquadrar naquilo que a mídia estabelece como sendo o belo, o perfeito, o que é aceito na sociedade, né? Atualmente, e especificamente, a mídia volta muito para o público adolescente, para o público jovem, sabe das possibilidades de maleabilidade que essa galera, que esse grupo tem, por ser, entre aspas talvez, mais fácil a influência dela sobre os pensamentos deles, né? Só sobre os jovens? Não, é sobre de um modo geral, é uma tendência maior sobre os jovens. Existe sim, né, uma preocupação da sociedade em relação a esse tipo de conduta e comportamento, né? Do consumismo, da obsessão pelo aquilo que é belo, aquilo que é posto como belo, aquilo que é posto como aceito, né? Isso gera uma população insatisfeita e desequilibrada, né, devido a essa pressão que a sociedade recebe das mídias, né? Observa, por exemplo, que um outro detalhe importante para a gente entender o que a mídia
oportuniza e quais são os objetivos que ela tem, observe vocês que há uns anos atrás nós tínhamos pela manhã programa infantil, né? A partir do momento que a nossa população envelheceu, que a nossa população hoje ela é mais madura, essa programação ela foi alterada. O que nós temos hoje é jornalismo, programa de bem-estar, né? Com dicas de saúde, dicas de receita, né? Programas de entretenimento para a idade adulta. Mudou a característica, né? A sociedade mudou a característica, deixou de vender para o público infantil, passou a vender para um público mais maduro. Isso foi uma tendência que aconteceu devido ao amadurecimento populacional do nosso país, e a mídia ela acompanha essa tendência, né? Porque senão ela deixa de ser assistida, né? Deixa de ser acompanhada, né? E observe bem que nos intervalos dessa programação é sempre temática, né? Há uma mídia temática, né? Um marketing temático, né? Se está falando de bem-estar, de saúde, eles, durante os comerciais, são sempre vinculados a algum produto também vinculado ao tema da programação, né? É o chá, é o gel redutor, é o creme para o cabelo, é o cosmético e assim por diante, né? Assim é feita o mecanismo de venda que a mídia exerce sobre a sociedade, né? Então, assim, é importantíssimo a gente estabelecer uma relação crítica, uma relação de ceticismo, sempre de dúvidas em relação a essa padronização, em relação a esse milagre do corpo perfeito, né? Milagre do equipamento perfeito, e a gente fazer sempre essas perguntas, tá bom? Sejamos sempre críticos, sempre questionadores e indagadores, né? Não vamos aceitar o que nos é imposto como verdade absoluta. Combinado? Um grande abraço, espero que tenham gostado. Não deixem de deixar o comentário lá na página da Prefeitura para a gente poder estabelecer uma relação de troca.